Olá, meus amigos, nossas saudações cordiais. Estamos aqui especialmente para o GELAC, Grupo Espírita Luz, Amor e Caridade, com muito carinho, temporariamente afastados fisicamente, mas permanecemos conectados pelo pensamento. E o nosso sincero objetivo é contribuir com uma pequena migalha, que com Deus é muito, e que Ele aceite o nosso oferecimento com as suas mãos generosas, compassivas, e possa multiplicar isso para que cada um de nós sintamos o consolo, o conforto dos ensinamentos evangélicos, das reflexões espíritas, nesse momento pelo qual todos nós passamos, não apenas aqui na nossa cidade, mas ao redor do mundo. Portanto, nós agradecemos a oportunidade de estar juntos aqui e pedimos ao Pai Celestial que abençoe os nossos bons propósitos. Nas reflexões de hoje, nós estamos estudando esse mês no GELAC a obra O Céu e o Inferno, que faz parte da codificação espírita. E para as reflexões de hoje, ficamos com o tema O Futuro e o Nada. O tema que abre o capítulo 1 dessa obra maravilhosa. Então, antes de nós fazermos as reflexões sobre esse tema, nós leremos uma pequena mensagem desse livro Flor de Vida, pelo Espírito Irmã Sheila, psicografia de João Nunes Maia. Depois faremos uma prece de abertura. E depois da prece, as reflexões sobre o tema. E, por fim, uma prece final, agradecendo a participação de todos. Dito isso, então, vamos começar com a leitura da mensagem pelo Espírito Irmã Sheila, capítulo 43, da obra Flor de Vida, psicografia de João Nunes Maia, intitulada O Mundo de Amanhã. Abre-se-á do dia a nos mostrar como pode ser o mundo de amanhã, suas belezas naturais a esplender a vida na plenitude do amor. Acorda, meu irmão, para as luzes do bem, sê prestativo onde estiveres, manso onde a mansidão traduzir esperança e paz, trabalho e pureza. Não esqueças do trabalho permanente onde vibrar a verdade, pois ela te libertará dos indesejados labores que não somam para a fraternidade universal. Sê constante na delicadeza, de modo a mostrar que o amor é a fonte da vida na terra e no céu. O mundo de amanhã vai desconhecer as guerras fratricidas, vai desconhecer as injúrias, as maldades, as mentiras e as incompreensões de todos os povos, porque a terra, esse quinhão que deve ser de paz, por ter sido feito com tal objetivo, deverá mudar por breves anos, trilhar seu destino do modo que foi criada. Jesus é seu diretor em todas as suas funções. Ele está na direção de todos os mandatos outorgados por Deus. Cumpre a nós outros ajudar, dentro das nossas possibilidades, sob a inspiração do amor, colocando o nosso esforço no grande desempenho do Mestre, para que nosso trabalho possa ser somado ao de todos, sob as bênçãos de Deus, e para que possamos respirar o clima de felicidade no chão que nos foi dado a pisar por misericórdia. No mundo de amanhã, os homens vão se confundir no solo terreno, realizando o trabalho idealizado pelo Cristo de Deus. Essa será a terra da promissão, vista por Moisés e muitos dos profetas do Senhor. Deixa, meu irmão, começar dentro do teu coração o alvorecer dessa data. Começa pelas luzes do Evangelho a modificar os teus pensamentos, ideias e conversações, se quiseres herdar a terra e dela participar no banquete de vida, a explodir luzes em todos os cambiantes para a felicidade de todas as criaturas. O mundo de amanhã é um mundo de paz, onde a compreensão é a força da própria vida
que não erra aos passos ditados pelo Divino Senhor. Sem Jesus, nós somos mortos para a própria vida. A doutrina dos Espíritos nos veio pela misericórdia de Deus para conosco, acendendo nos corações preparados a luz do entendimento sobre suas palavras, mostrando ao mundo certas coisas que o Mestre não falou e que não foram registradas porque as almas não estavam prontas para ouvi-las. Agora chegou a hora da luz brilhar em cima da mesa e iluminar os de boa vontade, aqueles que querem receber um mundo de amanhã cheio de luzes na luz de Deus. Quem herdar, fica nele. E os que ainda não puderam ser mansos e humildes de coração serão levados para outra casa, onde as trevas os esperam, com o ranger dos dentes. Irmã Sheila, este é o convite. O mundo de amanhã que o Cristo Jesus prepara e que o Senhor nos aguarda. Oremos então. Divino amigo e Mestre Jesus, companheiro de todos os nossos momentos, os nossos corações estão cheios de ternura e de esperança para essa terra prometida aos profetas da antiguidade. E talvez para todos nós, que lá, quem sabe, estivemos também. Muito erramos, Senhor. Nos confundimos ao longo dos séculos. Nos perdemos como ovelhas desgarradas. Mas agora queremos, de toda sorte, reencontrarmos-nos convosco, nessa terra bendita onde emana leite e mel. Torna-nos dignos, Senhor. Que a nossa perseverança no ideal, que a mansidão, a obediência, a resignação aos vossos sublimes desígnios se faça presente nestes dias, dias de pânico e dor, dias de pandemia, dias de enfermidade, dias da destruição que se faz necessária para transformar para mais e melhor, que possamos ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, e sejamos enfim sensíveis ao vosso chamado. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Alivia-nos, Senhor, mas mantendes o trabalho, mantende nossa força, dai-nos a coragem para segui-lo, agora sim. Sede, portanto, conosco, Mestre Divino, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Então, meus amigos, vamos iniciar as nossas reflexões. Estamos diante de um grande desafio, porque a obra Céu e Inferno é uma obra muito bela, rica de reflexões. Nós estamos diante de uma obra que fala sobre a vida, fala sobre a morte, e que é também conhecida como Justiça Divina segundo o Espiritismo. Antes de falar do capítulo 1, é importante que a gente se demore nessa primeira página em que Kardec, de uma forma muito acertada, faz um breve resumo sobre o que se trata a obra. O exame comparado das doutrinas sobre a passagem da vida corporal à vida espiritual, penas e recompensas futuras, anjos e demônios, penas eternas, seguido de numerosos exemplos sobre a situação real da alma durante e após a morte. O que Kardec está dizendo? Essa obra é dividida em duas partes. A primeira parte, que fala sobre um exame detalhado das doutrinas, não apenas a espírita, mas das doutrinas mais correntes aqui no século XIX, sobre a passagem da vida corporal à vida espiritual, sobre o materialismo, o niilismo, que é tema dessa nossa abordagem de hoje,
sobre as penas e gozos futuros, anjos e demônios, que é uma visão, ele traz a visão, sobretudo, da Igreja Católica e a visão espírita, numa comparação muito preciosa. E na segunda parte nós temos relatos, né? Através das comunicações mediúnicas de espíritos felizes, espíritos numa condição mediana, suicidas, criminosos arrependidos, dentre outros. E Kardec coloca um trecho do profeta Ezequiel, capítulo 33, versículo 11. Eu juro por mim mesmo, disse o Senhor Deus, que não quero a morte do ímpio, mas quero que o ímpio se converta, que deixe o seu mau caminho e que viva. E é nesse tom que nós começamos as nossas reflexões. Esse é o tom do Espiritismo. O Espiritismo acredita na regeneração da criatura humana porque acredita que a reencarnação é esse móvel que leva à finalidade existencial. E essa finalidade existencial é a perfeição. Não a perfeição absoluta, mas a perfeição relativa, aquela que é dada ao homem alcançar. Sede, pois, perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Essas palavras de Jesus encerram aquilo que a gente busca entender e praticar e que a doutrina espírita defende. Cada um, com o seu livre-arbítrio, vai tendo as escolhas e as experiências com o objetivo de ser amanhã melhor do que o que foi na véspera. Esse é o compromisso do verdadeiro espírita. Está lá em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17. E essa exortação é olhar para si, analisando as suas más inclinações e fazendo esforço para domá-las, a fim de que seja melhor. Mas o Espiritismo só vê nexo em ser melhor e, portanto, estabelece como a filosofia moral espírita a filosofia de Jesus, o que Jesus apresenta no seu Evangelho, porque acredita na perpetuidade da vida. Ou seja, que nós somos espíritos imortais, tivemos um início, por isso não somos eternos, mas imortais, tivemos um princípio espiritual, pelo doador da vida, Deus, e a princípio, não teremos um fim. Nós acreditamos nisso. Que não há um fim para o espírito. Que ele progride e evolui sempre de acordo com as experiências da reencarnação e essa é a sua destinação. Não retrograda, mas sempre evolui, porque o progresso é uma lei. Então, ainda que nós possamos nos demorar bastante tempo, inclusive, em certos patamares evolutivos, a tendência é que, mesmo assim, de tempos em tempos, nós sejamos arrastados pela marcha do progresso. E aí entram os flagelos destruidores, como que nós estamos vivenciando nesse momento, as tragédias coletivas, os grandes gênios que reencarnam e são responsáveis por avançar a humanidade em termos materiais, em termos intelectuais e em termos morais. Sócrates e Platão é um grande exemplo disso, de modo que todos consigamos avançar mais e mais a passos por determinados tempos mais largos. Para que a gente possa começar as nossas reflexões, antes efetivamente de entrar na doutrina espírita, eu quero compartilhar esse livro, Os Pantanais da Alma, de James Hollis. James Hollis é um psicólogo de inclinação junguiana. Na página 9 desse livro, ele vai dizer o seguinte: sofrer estoicamente, o estoicismo é uma escola filosófica e muitos cristãos, principalmente cristãos primitivos, tinham um comportamento estoico. Sofrer estoicamente, reagir heroicamente ou lamentar nossa condição parece ser uma escolha onerosa, porém inevitável. Sofrer estoicamente significa encontrar um significado em padecer, né? Em suportar a dor por ter um ideal que o sustenta. Nós cristãos acreditamos que sofrer é algo que representa o testemunho de suportar
as aflições temporárias, transitórias, mundanas, porque nós herdaremos a salvação. Mas que essa salvação ela não virá por vias fáceis e automáticas, mas sim porque nós acreditamos que a dor é uma mestra, é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos, como diz o Espírito amigo, e que, portanto, essas provas difíceis são provas de aperfeiçoamento ou amadurecimento psicológico, moral, espiritual. Então, James Hollis diz que a psicologia junguiana e a prática disciplinada do desenvolvimento pessoal que ela promove oferece uma outra perspectiva, não a perspectiva do sofrimento, mas a perspectiva de que a meta da vida não é a felicidade, e sim o significado. Aqui a gente tem algo muito interessante. A psicologia junguiana ou psicologia transpessoal acredita que o sofrimento vem em função de que a vida é a contínua busca do ser pelo seu significado. Ou seja, o ser tenta a todo momento buscar um sentido porque sofre. Então, os junguianos conseguiram equacionar a meta da vida, pelo menos na teoria, representando o seguinte: nós padecemos e sofremos porque o objetivo da vida não é ser feliz. O objetivo da vida é sempre questionar-se por que se sofre e buscar o significado e o sentido existencial. E aí, James Hollis continua dizendo que a gente pode experimentar momentos de felicidade, mas são efêmeros sempre. E que são os pantanais da alma, as savanas do sofrimento, como ele diz, que fornecem um contexto para estimular e obter o significado. Por que eu estou falando de James Hollis? Porque o niilismo, uma escola filosófica que apresenta uma teoria bastante rebuscada e que incentivou autores como Nietzsche, Schopenhauer, é uma escola que advoga o nada. O futuro é o nada. Então a gente sofre porque vai dar em nada. Então isso, na verdade, não estimula a nenhum tipo de finalidade existencial, busca de significado ou busca de sentido. Porque decidiu-se, né? E é lógico que aqui eu estou diminuindo bastante, simplificando bastante o que é o niilismo, mas a grande questão é, para evitar a desilusão de não conseguir equacionar a busca do sentido, a gente resume que no fim de tudo vai dar em nada, porque isso poderia provocar uma sensação de possível bem-estar em relação ao sofrimento. Então veja que a psicologia transpessoal opta por buscar insistentemente o sentido para tentar viver com o bem-estar possível no sofrimento. O niilismo opta por estar livre e não buscar sentido algum, porque não vai dar em nada, e com isso ter a liberdade de fazer o que quiser, e portanto justificando o materialismo, né, justificando não ter necessidade de seguir padrões morais, padrões éticos, que seria o niilismo absoluto, porque também há abordagens de niilismo parcial. Então, eu acreditar que não vai dar em nada em relação à origem e à finalidade da existência humana, eu acreditar que não vai dar em nada o meu bom proceder, de acordo com uma postura ética, né? Ética moral cristã. Então, bem se vê que o niilismo e o cristianismo andam um na contramão do outro. O niilismo nega o cristianismo, né? Acredita que essa coisa de sofrer estoicamente não tem sentido, porque no fim vai dar em nada. Então são duas abordagens completamente diferentes. Uma busca no sofrimento um sentido e percebe que o sofrimento me dá mais incentivo para que eu busque o sentido, porque não é possível que uma criatura esteja destinada a sofrer eternamente. E por que algumas sofrem tanto e outras são tão bem aquinhoadas? E a outra nega tudo com nada.
E, havendo no futuro nada, não haveria um convite ao esforço pessoal. E uma outra escola filosófica, um outro tipo de pensamento que a gente também precisa abordar para entender o texto de Kardec é o positivismo. O positivismo é uma ideia calcada na ciência e na razão por Augusto Comte na época de Kardec. Então, a gente precisa lembrar do contexto histórico de Kardec. A gente passou por muito tempo aquela igreja, né? Por exemplo, na era medieval. Então, a gente passou pela Santa Inquisição, a gente passou pelas cruzadas, a gente passou pela igreja que tinha participação junto ao clero e que, portanto, tinha controle sobre riquezas. A gente tem uma igreja participando das decisões do Estado. E depois dessa religião, que não era exatamente uma religião raciocinada, era uma fé cega, a gente passa pelo iluminismo. Tudo isso antes do espiritismo, tá? A gente passa pelo iluminismo, o século das luzes, quando a razão prorrompeu e tudo passou pelo crivo da razão. E aí passou-se a radicalizar ao extremo de negar a religião completamente e agora é só razão. Foi nesse berço que nasceu o positivismo, que defende o conhecimento científico como o único que deveria ser levado em conta para as reflexões filosóficas. Nada de metafísica, nada de religião, inclusive, né, o lema da bandeira nacional brasileira, a Ordem e Progresso, estão concernentes com o positivismo. E a ideia de que a ciência salva a humanidade. Em contextos pandêmicos, a gente vê o quanto a ciência médica de fato salva a humanidade. Nós estamos nesse isolamento social voluntário por orientações da Organização Mundial de Saúde, que estuda o vírus e o movimento pandêmico e tem acompanhado as repercussões disso em diversos países e, através de análises estatísticas e de estudos consolidados, médicos e sanitaristas, opta pela prudência e pela adoção não só do isolamento social voluntário, mas de práticas de higiene, lavar a mão, álcool gel e todas as outras desinfecções para poder combater e tentar retardar a proliferação dessa doença. Então, de fato, ciência salva. Mas a grande questão é que tanto no niilismo quanto no positivismo a gente tem uma certa ideia radical. Só ciência salva. Ou no futuro só vai ter o nada. Né? E é nesse berço que o espiritismo vem. E aí foi muito cuidadoso o fato de Kardec, cético, pedagogo, organizado, ter abraçado essa missão da codificação espírita. Por quê? Porque o primeiro capítulo de uma obra que fala sobre a justiça divina, Kardec escolhe o tema o futuro e o nada. E aí aqui ele vai fazer toda essa discussão filosófica, tentando racionalizar o niilismo. Depois ele vai falar sobre a doutrina que diz que cada um de nós é parte, né? Pequenos fragmentos de um todo universal. Depois ele vai falar sobre o panteísmo, até chegar na explicação do espiritismo e por que o espiritismo tem lógica para explicar o que nos acontece no futuro. Então Kardec começa o texto falando sobre essa inquietação humana de saber não apenas a sua origem, mas sobretudo qual a sua destinação. Que isso é do ser humano. Então aqui Kardec antecipa James Hollis, né? E a psicologia transpessoal. Então ele fala, deixando a Terra, para onde vamos? Em que nos tornaremos? Nós seremos melhores ou piores? Nós seremos ou não seremos? Deixaremos de existir? Essa é a primeira inquietação. Então Kardec defende essa inquietação como uma inquietação justa, porque não é possível. Todos esses meus livros aqui, para onde eles vão?
tudo que eu estudei, né? As horas que eu passei aqui sentada para ter as reflexões, tudo isso é perdido? Eu viro pó? Para onde vai esse cabedal? E os meus laços afetivos? E o meu mundo emocional? Os meus conflitos emocionais? As minhas conquistas? Bem poucas, né? Mas essas conquistas, essas virtudes, elas vão para onde? Todo o bem que eu fiz, aonde que isso, para onde isso vai? Os laços de afeto que eu estabeleço, meus amigos, a minha família, meus amores, tudo está fadado ao nada? Eu vim para essa família, né? Nasci nessa cidade, faço parte deste condomínio. Por quê? Será que tudo foi aleatório? E as leis que regem o espaço? E as leis que regem os nossos laços sociais? Por que tudo é tão desorganizado ou tão perfeito como nos universos? Então, isso tudo faz parte da inquietação humana. Aí Kardec vai citar um exemplo, e os exemplos de Kardec são formidáveis. Ele começa citando o exemplo do paciente terminal. Imagina que você está diante de um paciente que sabe que vai morrer. E aí, nesses momentos finais, né, que estão aproximando da morte, você diz a ele que a vida continua. Um brilho diferente aparece nos seus olhos. Poxa, se a vida continua, que bom. Ainda que eu não tenha mais tempo nesta, a vida continua de outro modo. Mas pelo contrário, se você diz que a vida termina ali e que não há nada após essa vida, a não ser a morte, um nada, você vê, em alguns casos pode haver um desespero, em outros a indiferença, né? E algumas pessoas podem cair num profundo desânimo. E é justamente nesse desânimo moral que Kardec vai explorar. Então ele vai dizer: há alguma coisa mais desesperadora do que esse pensamento da destruição absoluta? Qual a necessidade de esforço? Então eu não vou mais estudar. Para que eu vou estudar? Se depois da morte eu não vou aproveitar essa inteligência para fazer bem. Aí alguns poderão dizer: não, mas estuda. Porque nessa vida você vai poder, através do seu estudo, se formar, arranjar um bom emprego. Hoje a gente sabe que isso não é garantia de bom emprego. E aí você vai poder ajudar, ensinar as outras pessoas nessa vida. E você pode fazer a diferença na sociedade. Tá, mas do que vai me valer tudo isso se depois da morte eu não vou ter os frutos e os louros? E se eu não receber durante a vida as recompensas que eu aguardo? De que valerá ter vivido? Então Kardec faz todas essas reflexões, que são reflexões preciosíssimas. E aí ele vai finalizar dizendo: uma secreta intuição diz que isso não é possível. Isso não pode ser verdade. Imagina um Mozart, Beethoven, Schumann, tão brilhantes. E de onde vêm essas ideias inatas? Né? De onde vem um Mozart, nos primeiros anos de vida, já produzindo as suas peças? Por que ele vem com essa inteligência extraordinária e eu tento até hoje tocar violão e não consigo? Então tudo isso não se explica muito bem. E aí ele continua dizendo: essa preocupação exclusiva do presente conduz naturalmente a pensar em si antes de tudo. Porque não existindo nada, o homem não se preocuparia em pensar na sua vida futura. Então eu me preocupo só com o presente. Bom, preocupar-se com o presente é legal e a gente corrobora isso na doutrina espírita para que a gente não se inquiete ou não tenha tanta ansiedade pelo que há de vir, mas foque no presente, que é o tempo de mudança. Mas aqui Kardec está falando em só se preocupar com o presente e não se preocupar com o futuro. Então aqui ele está falando hoje o que a gente conhece como carpe diem. Seja feliz, viva agora, é o fruir. Né? É a nossa sociedade. Sociedade sem limites. A vida é gozo, prazer, é o hedonismo. Só que o hedonismo, ele conduz fatalmente ao egoísmo. Porque se eu estou preocupado em fruir o presente, eu vou preocupar em minha felicidade de fruir o presente. Posso até chamar mais alguns amigos para fruir o presente comigo, mas eu não vou necessariamente me preocupar com quem está em situação de rua, passando fome. Que me interessa? Não faz parte da minha família, não pode me dar nada em troca. Será que isso parece com a nossa sociedade atual?
Então vê o quanto que a crença em nada justifica o egoísmo e reforça a desigualdade social e a separação entre as pessoas. E aí ele continua: se o respeito humano retém alguns, porque a depender do contexto cultural em que eu fui criada, né, ou do contexto familiar, mesmo que eu acredite que o futuro vai dar em nada, eu tenho algum tipo de respeito ao outro. Existem pessoas que são materialistas, mas ajudam seus semelhantes, porque se identificam. Também é um ser humano como eu sou, mas não necessariamente buscando recompensas futuras. E talvez elas ajam com mais desinteresse do que os ditos religiosos, pensando por aí. Mas Kardec está dizendo: se o respeito humano retém alguns, que freio podem ter aqueles que nada temem? Essa é a justificativa do niilismo, uma pseudo-liberdade, pelo fato de eu, teoricamente ou artificialmente, não me importar com nada. E aí ele diz: seguramente é do niilismo essa doutrina malsã e antissocial, que rompe os verdadeiros laços da solidariedade e da fraternidade, fundamentadas nas relações sociais. E essa crítica é justa, porque, em geral, é isso que se pensa. A preocupação que as pessoas têm que ter com os laços sociais deve ser do governo. O governo tem a responsabilidade por garantir a vida em condições apropriadas de toda a população. Eu não preciso me preocupar com isso. Então a ideia do niilismo é mais ou menos essa. E aí ele avança nas reflexões e pergunta: como alguém trabalhará pelo seu melhoramento, pela sua instrução? A pretexto de que ela se submeterá a leis, à autoridade de qualquer pessoa, mesmo que seja a dos pais. Então a gente observa que nenhuma sociedade é, na sua totalidade, nihilista, nem materialista. E aí ele diz, né? As consequências disso não são mais desastrosas porque, entre a maioria dos incrédulos, há mais de fanfarrice do que de verdadeira incredulidade. Tem um vídeo de Pondé, depois vocês podem procurar no YouTube, que ele fala sobre essa coisa de você fingir que é nihilista, né? Nihilista de charme, de modinha, que é o que Kardec está falando da fanfarrice. E não é pior também porque os incrédulos absolutos são uma ínfima minoria. Porque se os incrédulos absolutos fossem a totalidade, a sociedade estaria em dissolução. De que valem os laços familiares? Hoje tentam vender pra gente: não, se os seus familiares não te compreendem, sua família é tóxica, livre-se deles, você não precisa ficar junto com sua família sofrendo, né, com gente que é doida e que tem desvios, que é uma ideia bastante diferente do que o espiritismo defende. Não é que o espiritismo defenda sofrimento, mas através do espiritismo ele nos mostra que ninguém nasce na família errada, que a gente tem ali oportunidades de crescimento se a gente souber extrair as lições dos parentes difíceis e dos conflitos existenciais que estão dentro de um lar. E em épocas de pandemia, especialmente, isso fica bem mais claro, né? Porque como a gente está convivendo agora confinado, as discussões, os atritos, as imperfeições, elas ficam mais evidentes. E aí, perseverar nesse contexto é mais desafiador. E aí Kardec coloca mais um exemplo. Seja um jovem de 18 anos que recebe um diagnóstico que tem apenas alguns dias, algumas semanas ou no máximo poucos anos de vida. Se ele é nihilista, o que ele faz? Deixa todo o estudo e se entrega aos excessos de todos os gêneros. Tá mentindo? Não tá. Se ele é nihilista, acredita que o futuro vai dar em nada. Ora, se eu tenho mais alguns dias, semanas ou no máximo poucos anos de vida, eu vou aproveitar. Vou largar esse negócio de gravar palestra pro GELAC, que nada, eu vou curtir a vida que eu ganho mais. Tenho pouco tempo de vida, eu vou perder. Essa é a expressão, né? Eu vou perder a minha vida fazendo isso. E aí, dentro desse raciocínio, Kardec coloca uma adição. Mas se por um lado ele é espírita,
Sabe que a morte não destruirá senão o seu corpo, que deixará como uma veste usada, mas o seu espírito viverá para sempre. Então, valerá a pena sofrer, padecer, resignar-se, estudar, continuar com as suas rotinas e entender que aquela doença, veja a busca do sentido de James Hollis, né, de Carl Gustav Jung, entender que aquela doença pode ser um convite para que eu alcance esses pantanais da alma e busque o significado. Por que sofro? O que essa doença quer me ensinar? Paciência, resignação, coragem, né? Vencer os meus limites. E aí ele diz ainda: toda imperfeição de que se despojar é um passo a mais para a felicidade. Então muda a forma como a gente compreende a vida futura, muda a nossa vida presente. E aí ele diz: para esse jovem espírita, passando por essa situação, é, pois, do seu interesse aproveitar o pouco tempo que resta e evitar tudo que poderia diminuir as suas forças. Então passa a não ter mais uma vida desregrada, mas sim uma vida comedida, para poder dar valor ao tempo que ainda tem na existência presente. Será que se mais pessoas vivessem menos conforme o niilismo e mais conforme o espiritismo, e aqui não tem nenhum discurso bairrista, tá? Mas mais conforme o espiritismo, eu quero dizer mais conforme a imortalidade. Porque dentre nós, é necessário dizer, há muitos espíritas que não vivemos conforme a imortalidade. Se vivêssemos, lidaríamos com a morte de uma forma sumamente diferente. Então será que se mais pessoas, corrigindo agora, vivessem conforme a imortalidade que o espiritismo advoga, será que nós teríamos menos adicções, teríamos conflitos mais facilmente reparados, teríamos menos angústia, menos medo, menos pânico, não teríamos menos dor, mas talvez teríamos uma forma melhor de enfrentar a dor. E eu gostei desse texto, né? O futuro e o nada num tempo como esse, porque no exercício profissional eu tenho ouvido de muitos pacientes, né? Mas eu não sei o que vai ser amanhã. Que bom, eu também não. A gente não tem resposta, né? Os grandes líderes, os grandes antropólogos, sociólogos, médicos, especialistas não têm resposta, imagina a gente. Mas eu sei de hoje. Eu sei o que eu posso fazer hoje para ter uma amanhã. Seja lá como for, esperá-lo de uma forma em que eu consiga desenvolver um bem-estar possível, né? Para a psicanálise, cura é isso. É eu tentar desenvolver um bem-estar possível perante o meu mal-estar. Não é se livrar do sintoma, o que é uma cura médica, mas é tentar manejar o conflito, a dor, o desafio de uma forma melhor. E aí, avançando nesse contexto, Kardec diz: o que lhe falta neste século de positivismo, quando se quer compreender antes de crer, é a sanção de suas doutrinas pelos fatos positivos. É também a concordância de certas doutrinas com os dados positivos da ciência. Então, Kardec tem um desafio à frente: unir ciência e religião. Como? Pela razão. Havia uma discrepância das duas linhas de pensamento, como se fossem coisas distintas. E no momento em que ele submete o espiritismo ao crivo da razão, ele anda lado a lado como uma aliança entre ciência e religião. Positivismo, positivo aqui no sentido de comprovado, de seguro. Uso a razão para atestar que é assim mesmo que funciona. Ele não fez nada diferente. Ele utilizou isso quando ele, por exemplo, estabelece aquele conceito universal do ensino dos espíritos
Ele submete todos ao crivo da razão, as comunicações mediúnicas recebidas ao redor do mundo e consolida isso na codificação. Então, ele chega ao ponto de dizer: aqueles que procuram fazer prevalecer no espírito das massas, sobretudo entre os jovens, a negação do futuro, apoiando-se na autoridade do seu saber ou no ascendente da sua posição, semeiam na sociedade os germes da perturbação e da dissolução e incorrem em uma grande responsabilidade. Nós somos responsáveis pela emoção que nós causamos nas pessoas, pelo que a gente fala, pelo que a gente pensa, pelo que a gente escreve e pelo que a gente faz. Então, com todo o respeito que esses grandes filósofos, sofistas, Nietzsche, Schopenhauer, Heráclito, todos os outros que escreveram sobre o nada, influenciaram a muitos. E a gente sabe, a cada um segundo as suas obras. Portanto, nesses tempos pandêmicos, isso é um recado para nós. A vigilância em relação ao que nós absorvemos e ao que nós compartilhamos. Para que a gente não colabore para a dissolução do medo, e sim da prudência, do cuidado, do consolo e do conforto. E aí, Kardec vai começar a falar sobre a doutrina da absorção no todo universal. Isso é diferente do panteísmo, e aí ele faz a distinção. Segundo essa doutrina, cada pessoa assimila ao nascer uma parcela de um princípio universal que constitui a sua alma e lhe confere inteligência e sentimento. É como se houvesse um oceano e cada um de nós fosse uma gota nesse oceano, e ao findar a vida, essa gota retoma o oceano e se dissolve naquela imensidão. E aí Kardec muito acertadamente vai dizer, do ponto de vista das consequências morais, essa doutrina é tão malsã e tão perniciosa, tão desesperadora, tão excitante ao egoísmo quanto o materialismo. Porque se eu sou uma gotinha que me diferencio do oceano, tenho as minhas experiências e depois volto ao oceano, de que valeram as minhas conquistas pessoais? Fui dissolvida no tudo. E aí Kardec começa a fazer discussões sobre isso. Mas se eu sou uma gotinha de um oceano, como explicar a diversidade dos carismas, a diversidade da inteligência, das aptidões, dos gostos, das convicções religiosas, científicas, jurídicas, políticas, sociais, econômicas? Como explicar? Se somos todas gotinhas iguais. Então, essa doutrina parece estar meio estranha. E aí ele fala, nessa doutrina, a fonte universal de inteligência é independente da divindade. Então, isso não é panteísmo. No panteísmo, propriamente dito, o princípio universal da vida e da inteligência constitui a divindade. Então é como se nós fôssemos todos partes de Deus. Era o que Spinoza acreditava. Mas aí, se cada um de nós é parte de Deus, Deus não está integral. Então cada um de nós temos a nossa supremacia relativa. Mas se é assim, por que eu não tenho tudo que eu quero? Se eu tenho uma parte dessa divindade dentro de mim. E aí ele vai dizer, se todas as almas são porções da divindade, todas concorreram para as leis da natureza. Como ocorre que elas murmurem sem cessar contra essas leis, se elas são obra sua? Então essa doutrina também é meio esquisita. As duas são. E assim, Kardec vai rechaçando a luz da razão. E aí ele conclui dizendo, o homem tem, pois, 3 alternativas. O nada, a absorção ou a individualidade da alma antes e depois da morte. É nisso que o Espiritismo acredita. Cada um de nós temos essa individualidade, essa consciência e o livre-arbítrio, cada um segundo as nossas obras, para que nós possamos nos conduzir.
e o reflexo e as consequências pelo que nos acontece depende da forma como nós os conduzimos. Mas nós não estamos desgarrados. Nós temos as formas como Deus se revela. Lei de Moisés, Evangelho de Jesus, terceira revelação, doutrina espírita. E nós temos a consciência onde está inscrita a lei de Deus. Esse aguilhão que nos mostra como seguir pelo caminho reto. E que muitas vezes a gente se afasta e por isso sofre. É nisso que o Espiritismo acredita. E aí ele diz: a sorte de cada alma deve depender então das suas qualidades pessoais. Sem o livre-arbítrio, há fatalidade. E com a fatalidade não poderia haver responsabilidade. E cá entre nós, para os nihilistas, não haver responsabilidade é muito confortável, porque eu posso fazer tudo o que eu quiser numa pretensa liberdade sem responsabilidade e, portanto, não preciso responder depois. Então, se eu for relativamente ético em relação à legislação humana, que é uma legislação tão imperfeita, tudo bem. Então, esse pensamento é meio preguiçoso, com todo respeito ao niilismo. E aí ele diz: está na natureza do homem ter a necessidade de crer, e ele crerá se der um alimento espiritual em harmonia com as suas necessidades intelectuais. Hoje, que nós não somos mais meninos, que nós já somos mais crescidos, nós temos necessidade de um alimento mais consistente, nos dizeres do apóstolo Paulo. E daí o Espiritismo surge. E aí Kardec vai dizer que à época do Cristo houveram coisas que ele não podia dizer porque ainda não poderíamos compreender. O iluminismo veio depois, o positivismo, o niilismo, e é nesse caldo de cultura que o Espiritismo ressurge. Agora, à luz da razão, temos mais recursos e instrumentos para compreender o que se dá sobre o futuro. E aí ele diz: mas que se lhe apresente um futuro em condições lógicas, dignas, em todo ponto, da grandeza, da justiça e da infinita bondade de Deus. E ele abandonará o materialismo e o panteísmo, dos quais sente o vazio em seu foro íntimo, e que não havia aceito senão por falta de coisa melhor. Às vezes não aceita por conta do compromisso de ser espírita. Eu ouço muito isso. Sou espírita não, sou simpatizante. Porque ser espírita é uma responsabilidade muito grande. E essa responsabilidade não é ir para o centro, não. É a responsabilidade do aperfeiçoamento moral. Então, o niilismo, o materialismo, o panteísmo é confortável, porque eu não preciso fazer a minha parte. Só cobro que os outros façam as dele, mas também não cresço. E não tenho a felicidade pelo sacrifício pessoal, por ser no dia seguinte um pouco melhor do que fui na véspera, por fazer o bem e recolher o benefício desse gesto, que não é nada material. E aí Kardec finaliza no item 14. O homem tem instintivamente a crença no futuro, mas, não tendo até hoje nenhuma base certa para defini-lo, sua imaginação produziu sistemas que conduziram à diversidade das crenças. Ainda hoje nós temos uma grande diversidade de crenças. Quantas religiões protestantes, né? A Igreja Católica, o Espiritismo e as outras religiões espiritualistas, todas elas muito justas, muito válidas, porque todas versam sobre essa espiritualidade que todos temos. Cada um vai procurar a religião que mais se identifica, para poder se religar com o seu conceito de Deus. Mas Kardec alerta para o futuro. O resultado da observação de fatos materiais que se desenrolam hoje sob os nossos olhos unirá as opiniões divergentes. E aí ele vai dizer: a unificação, feita no que concerne à sorte futura das almas, será o primeiro ponto de aproximação entre os diferentes cultos. Um passo imenso para a tolerância religiosa primeiro e mais tarde para a sua fusão.
Então, o que vai nos unir é a crença no futuro, que não é o nada, mas sim exatamente o que nós fizermos de agora, colaborando para essa melhor destinação. O futuro e o nada. E você? No que você acredita? Você acredita que de fato nós despertaremos amanhã como adormecemos hoje? Por isso, nós temos a oportunidade de saber o que é de vir amanhã. É só a gente olhar para como a gente se comporta hoje. Quais são os hábitos mentais que nós temos vitalizado? O que nos motiva? O que nos sentimos estimulados a fazer todos os dias da nossa vida? Em que nós perdemos tempo? E temos agora essa oportunidade salutar de refletir sobre isso. Nós fomos obrigados a parar. Aquilo que era urgente deixou de ser. As nossas prioridades se atualizam e se invertem também todos os dias. Nestes tempos de isolamento, nós temos a chance de olhar mais para nós mesmos. Ainda que esse movimento seja difícil, doloroso, é necessário. E nós não estamos sozinhos. Temos diversos mecanismos para fazer isso. E aí, meus amigos, já caminhando para o final, essa obra, Amor e Sabedoria de Emmanuel, de Clóvis Tavares, é uma obra maravilhosa, que recolhe ensinamentos pelo Espírito Emmanuel de uma forma muito poética, muito precisa, por esse nosso irmão e confrade que tanto contribuiu pelo Espiritismo. E aqui eu gostaria de fazer uma breve leitura do capítulo Sabedoria na Intimidade. Clóvis fala sobre duas reencarnações do Espírito Emmanuel que estão presentes na sua obra. Uma delas há 2000 anos e a outra 50 anos depois. Então ele vai dizer: nas catacumbas da Via Numentana, nos subúrbios da Roma de Adriano, Nestório pregava o Evangelho. Emmanuel. O senador Públio Lentulus, Emmanuel, da obra há 2000 anos, voltara às lutas terrenas, poucos anos após as ruínas fumiflamantes de Pompeia, qual ele mesmo, nosso querido Emmanuel, nos relata no seu admirável 50 anos depois, nessa obra em que ele era escravo Nestório. Nessas assembleias primitivas, quando o messianismo doutrinário estava saturado dos ensinamentos puros e simples, o expositor da Boa Nova era obrigado a elucidar os pontos evangélicos em relação com a vida prática de alguém que estivesse em dúvida. Veja, Emmanuel havia sido um senador romano. O processo de Jesus passou-lhe pelas mãos. O governador romano Pilatos, quando recebeu o processo do Cristo nas mãos, buscou ajuda. E Emmanuel, na época, também avaliou o processo. Não conseguiu recolher nenhuma impugnação contra o Cristo, mas também não teve nenhuma ação no sentido de desqualificar aquela impugnação levada pelos judeus, pelos fariseus. E Emmanuel registra isso no prefácio da obra. Mais tarde, ele, na obra 50 anos depois, renasce como escravo. No mesmo cenário. E agora pregando o Evangelho. Se o nada fosse a destinação do nosso futuro, como que esse espírito que incriminou o Messias teria condição de reconsiderar a sua vida? Veja como a solidariedade das reencarnações advogam a favor da justiça, da beleza, da misericórdia divina.
que nos dá a oportunidade de reaver os nossos equívocos. Então, como escravo, Nestório, que tinha preservado toda a sua inteligência, e aí na obra 50 anos depois é muito interessante, né? Porque por onde Nestório passa, ele é alvo de admiração de todos aqueles que veem a cultura de um escravo, herança do espírito. E agora, além da inteligência, né, cognitiva, também a sua autoridade moral para falar do evangelho, falar de mensagens de consolo, de perseverança, de esperança, né? Levando esse evangelho a todas essas pessoas e situações. E aí Clóvis Tavares coloca um soneto psicografado por Chico, de autoria de Alta de Souza. E é com esse soneto que eu gostaria de encerrar as reflexões de hoje. Lembra-te enquanto é cedo, tudo o tempo extingue, generoso e mudo, menos o eterno bem, que excelso arde. E onde estiveres, torturado embora, faze do bem a luz de cada hora, antes que a dor te ajude, triste e tarde. A dor te ajude. O sofrimento, que nós falamos no início dos estoicos, a dor ajuda, triste e tarde. Ela vem como recurso a posteriori, quando o bem, a que todos somos convidados, não é seguido. Então, meus amigos, nós que somos cristãos, espíritas, nós fomos beneficiados por essa revelação que nos exorta a um mundo diferente. Esse mundo que Sheila citamos aqui, né, no início das nossas reflexões, o mundo de amanhã, com todas as suas belezas que Sheila nos diz. Basta que nós utilizemos o nosso esforço agora para fazermos diferente. Então, queremos agradecer penhoradamente ao GELAC, essa casa amiga. Então, meus amigos, eu tenho muito carinho por vocês. Eu espero sinceramente que as reflexões tenham sido úteis. E nesses tempos, nós preservemos a fé e a coragem, mantenhamos a vigilância. Não nos sobrecarreguemos de tantas informações, apenas aquilo que é essencial e necessário. O resto nós já sabemos. E nos lembremos todos os dias de Jesus e dos seus ensinos. Façamos o Evangelho, não só uma vez por semana, mas todos os dias, por que não? E nos aproximemos dessa mensagem para que ela seja a nossa carta viva. Espero que vocês tenham gostado e agora, agradecidos pela presença e pela oportunidade de trabalho, vamos orar. Agradecer a Deus. Divino Pai de misericórdia, nós sabemos que não estamos a sós. Ainda aqui nesse momento, Senhor, sinto o quarto cheio de presenças espirituais que nos ajudam com essas reflexões do nosso Senhor Jesus Cristo tão amado, que nós tanto admiramos e queremos trazer para bem perto de nós. Nesse momento nós te pedimos pela saúde coletiva do globo, pela esperança e pela fé de todos, e que todos nós possamos sair daqui com mais energia e coragem para as nossas próprias lutas. Vem ter conosco e permanece sempre, Senhor, em nossos corações. Que o Senhor seja sempre louvado, hoje e até o fim dos tempos. Que assim seja. Meus amigos, muita paz a todos. Que Jesus nos abençoe.